Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia. 8 horas e 36 minutos. Essa é a sua rádio estadiosantos.com. Estamos no ar 24 horas com você. Música, informação, prestação de serviço, é claro. A sua participação tão valorosa. Hoje começando mais uma semana, segunda-feira, dia 26 de fevereiro, terminando quase o mês de fevereiro. Estamos indo para o segundo mês, já terminando de 2024. Hoje, dia do comediante. Para você que é comediante, um abraço, hein? Um abraço especial. Temos algumas referências no humor que já não estão mais entre nós, como Jô Soares, maravilhoso, Chico Anísio e outros nomes que podemos aqui desfilar, né, esses nomes importantes da comédia brasileira. Então, você que é comediante, hoje está difícil até de fazer comédia no Brasil, viu? Hoje qualquer coisa que você fale numa comédia pode até se dar mal, né? Mas hoje também, para quem gosta da bola na mão, é o Dia Nacional do Handball. Você que já jogou handball, né? Que é um futebol meio estranho, um futebol com as mãos. Vou perguntar para o nosso convidado se ele já jogou handball e se ele gosta de comédia. Bom dia, o nosso querido Marcos Santana, jornalista, dos mais experientes da Baixada Santista. Eu não sei se ele vai contar, contou aqui em off eu não conto no ar, não. Mas tem um projeto maravilhoso que vai falar um pouquinho aqui do nosso jornalismo regional, de uma marca, uma grife que a cidade de Santos e a Baixada Santista já teve. É sempre bom receber o Marcos Santana aqui, que hoje deve estar meio triste, viu? Porque o time dele não foi bem no final de semana. Agora, aquela história de depender dos outros para classificar é ruim para danar. Já o Santos não quer saber disso. O Santos ontem, olha, lotou o Morumbi, mais de 50 mil torcedores, um calor danado. Venceu o São Bernardo por 2-1 e o presidente Marcelo Teixeira deu umas pistas lá, hein? Disse, não é bem assim, não. Estamos conversando com a W Torre, mas talvez a Arena do Santos saia de uma outra forma, mas também não descartou. Jogar mais na capital, pois torcedor do Santos na capital é maravilhoso, né? Prestigia o peixe. Bom dia, Marcos Santana, que adora um calor, adora um verãozão, vira e mexe, está na praia. Olha o bronzeado do homem, né? Bom dia, tudo bem, Marco? Bom dia, Eduardo Lucas. Bom dia, Virgínia. Obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer, um privilégio participar do programa Ponto a Ponto. É um programa que já se consolidou aqui no hábito do santista e da região e também das pessoas que acompanham pela internet, pela qualidade do programa. É sempre um prazer participar aqui, Eduardo. Olha, ontem eu assisti o jogo do Corinthians. Se o juiz não apitasse o final da partida e estivesse jogando até agora, não ia sair gol. Não ia sair gol de jeito nenhum. Eu fiquei com essa mesma sensação. Nem a Paulo Miraton, inclusive no último minuto dos acréscimos, o Corinthians ainda cabeceou uma bola na trave ali, uma demonstração muito clara ali que podia fazer o que fosse ali, que ontem não era dia do Corinthians fazer um gol no Itaquerão, né? É um prazer, um privilégio participar aqui, Eduardo. E olha, eu joguei o handebol quando eu estava no colégio, na escola, eu estudei na Escola Estadual Olga Cury, e meu professor de Educação Física não foi nada mais, nada menos do que Oswaldo Negrelli. Opa! Negrelli, o grande campeão de voleibol. Eu tive um grande professor, aliás, tive dois grandes professores, o Negrelli e o Carlos Alberto, que o pessoal chamava de Perdido, né, que era um grande atleta também, um grande corredor, um grande do atletismo. Tive bons professores, mas praticando handebol só naquela época mesmo. Mas ainda assim eu gosto. O Brasil tem grandes talentos da modalidade, tanto no masculino quanto no feminino. Sim. Teve bons desempenhos aí em Jogos Pan-Americanos, nas Olimpíadas também. O pessoal não acreditava muito, mas conseguiu avançar, né? Mas é uma demonstração muito clara de que quando a gente investe no esporte, os resultados começam a aparecer. A gente revela grandes talentos. Exato. E os esportistas brasileiros, eles se destacam no cenário internacional. E lembrando que nós estamos no ano aí, um ano olímpico, né? Em breve aí teremos mais uma Olimpíada tão importante. O Brasil marcar sua presença em grandes eventos esportivos e a gente tem a mania, o costume errado, né? De cobrar demais os atletas em competições sem apoiá-los durante essa trajetória, preparação. Então, aqueles que vão a uma Olimpíada já são ali
vitoriosos. O fato de trazer ou não medalhas é uma consequência do apoio daquele momento e como eles estão preparados, né? E o emocional, o brasileiro precisa tratar muito bem dos nossos atletas para tratar também desse emocional que é tão importante. Mas a Rádio Star News está no ar, 24 horas no ar, e você nos ouve, né? Parabenizando muita gente que tem mandado mensagem para a gente aqui, pelas informações durante as 24 horas. É importante trazer essa informação para você. Você nos ouve pelo nosso site, o www.radiostarnewssantos.com, pelo nosso Facebook, né, o Facebook Rádio Star News, o Facebook do programa Ponto a Ponto. Estamos caminhando para o 4º ano com Ponto a Ponto no ar também. Lembrando que você nos encontra no nosso aplicativo próprio, né? Você já sabe, é só baixar pelo Google Play, é rapidinho, não dá nem segundos, e você tem a rádio 24 horas no ar na palma da mão. Você leva para onde quiser, assiste, ouve, você vai ter a capacidade de entender o trabalho aqui do nosso programa Ponto a Ponto da Rádio Star News, 24 horas no ar. Obrigado pelo carinho também. Final de semana, né, Virgínia? Bom dia. Final de semana, sábado, domingo, tivemos aí a presença no nosso espaço musical do show especial de uma banda sueca, a banda ABBA. Né? Isso. É uma banda, né? É o quarteto ABBA que marcou. E para quem não sabe, né, tem gente que perguntou por que se chamava ABBA o grupo, né? Cada daquelas letrinhas, né? 2 Bs e 2 As era o nome dos seus integrantes. Então lá, o primeiro A era Agneta, né? O B era Bjorn lá. Então, quer dizer, cada um era uma letra de um dos participantes desse grupo fantástico, grupo sueco. Para quem não sabe, muita gente fala, não, o grupo inglês, não, é sueco, viu, gente? Era sueco, uma banda, um grupo, melhor dizendo, muito bom. O grupo ABBA, que deixou tanto sucesso aí. Tentaram voltar 2 anos atrás, mas não rolou. Até porque os casais se separaram e ficou alguma coisa no meio do caminho, viu, Marco? Quando fica uma rusga no meio do caminho, não funciona bem, né? Exatamente. E aí, pegar a estrada de novo, viagens, convivência. A Agneta, inclusive, lá, ela até cita que foram bons momentos, mas também muitos momentos de desgaste, né? E ela voltou a ser uma cidadã comum na Suécia. Dona de casa, cuida da sua família, cuida lá das suas coisas. Imagine quem teve sucesso, que teve o ABBA, voltar a ser uma cidadã normal, né? Que ela nunca deixou de ser, mas para voltar a tocar sua vida comum. Mas no programa de hoje, alô, meu querido Antônio Sanches do Guarujá, ele perguntou já na madrugada, se acorda cedo, em 4h30 da manhã, dizendo que nós vamos falar sobre o ato da Paulista. Vamos falar. Eu trouxe um especialista hoje para falar sobre o ato da Paulista, sobre consequências. Tem jornal, por exemplo, hoje eu já li aí, já dei uma olhada em 7, 8 jornais, né? E, por exemplo, o Estadão. O Estadão diz assim, Lula precisa entender recado da Paulista. Candidato ou não, Bolsonaro move multidões e divide país. Bom, está aí uma reflexão de um jornal. Outros, por outro lado, dizem o seguinte, né? Que Bolsonaro tenta reunir forças, mas ontem me chamou a atenção o seguinte, muitos políticos convidados não foram à Paulista, não apareceram. E a gente vai entender daqui a pouco por que o que aconteceu. Também houve muita divergência naqueles que lá estiveram. Por exemplo, a Secretaria de Segurança Pública do Estado diz que algo em torno de 600 mil estiveram ali na Paulista. Já o Instituto da USP, que analisa grandes multidões, diz que foi algo em torno de 185 mil. Outros já disseram que passou de 700 mil. Quer dizer, na prática, ninguém sabe quantos foram lá. Claro que foram 4 quarteirões da Paulista, a gente vê pela imagem aérea, bastante compactados, mas a gente vai ao nosso rapidíssimo intervalo, aqui em nome dos nossos apoiadores, para o Marcos Santana, jornalista, nos ajudar a comentar essas e outras informações, para que a gente possa comentar literalmente. Já o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, diz que Bolsonaro deixou um legado e que ele respeita Israel. Aí eu senti uma cutucada no atual presidente. Então, o Marco vai comentar isso, tudo em nome de Emuniz Logística, soluções em comércio exterior. Há mais de 20 anos, você quer importar e exportar, acesse emunizlogistica.com.br. Também Forte Vistorias Automotivas. A Forte está em Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Vale do Paraíba, em Santa Branca, Mogi das Cruzes e agora Itaquera, pertinho do Corinthians. A Forte lá está também. São 9 endereços que você confere no nosso monitor. Também a Eng Plus, a qualidade faz a diferença, hein? A Eng Plus que não para. Você tem da Eng Plus grandes, mas grandes residenciais. Como, por exemplo, o Mykonos, que está sendo entregue agora no próximo mês. Se você não conhece, conheça o Mykonos na Ricardo Pinto 63, na Aparecida. Acesse engplus.com/Mykonos. Também tem o Ilha de Malta, hein? O Ilha de Malta fica no canal 5, no Almirante Cochrane 32. Acesse engplus.com/Malta. Desfrute de lazer, qualidade de vida nos melhores residenciais de todo o litoral.
A qualidade faz a diferença e a Engie Plus faz essa diferença para você. E não fora isso, a Virgínia até vai providenciar, saber ali junto à administração, né, da Engie Plus, se o filme já está pronto. Esse é o Bali, hein, gente? Novo lançamento da Engie Plus, o Bali, que vai ficar na Coronel Prost de Souza 19, também ali no Ibaré, entre, preste atenção, a Oswaldo Cochrane e também a Sampaio Moreira, uma quadra da praia, da Bartolomeu de Gusmão, e uma quadra da Epitácio Pessoa. Que lugar maravilhoso, hein? E para definir, preste atenção antes do intervalo, Marcos Santana, só que é um homem inteligente, gosta de morar bem. 2 e 3 vagas na garagem. Puxa. Ponto de energia elétrica nessa garagem, fechaduras eletrônicas, depósito individual, você não precisa levar tudo para o seu apartamento, fazenda solar na cobertura para aproveitar a energia do sol, a gente tem muito sol aqui, pode financiar direto com a construtora, ou se você preferir, através do seu banco, acesse engeplus.com/Bali ou 32723676. Falei do Residencial Bali, mais um grande lançamento da Engie Plus. Agora tem Engie Life. Uma excelente localização. Olha, né? olha, Bali, Mykonos e Malta, 3 residenciais em pontos estratégicos de Santos, lugares maravilhosos, para você que é da Baixada, para você que vem de fora, para você... Inclusive, saiu um levantamento na semana passada, e eu vou incluir o Marco, né? Não sei se o Marco foi... Pesquisaram o Marco também, o Marco Santana. 65% dos habitantes de Santos moram em apartamentos. Exatamente. Isso é um deles. Sim, eu sou um deles. Detalhe, 3 cidades brasileiras são as mais verticalizadas. Santos, São Caetano, e Balneário Camboriú. Agora, Balneário Camboriú, na minha opinião, a verticalização acontece de uma maneira muito predatória. Eu né? acho também, porque tem um custo essa verticalização, e para que alguns tenham uma vista privilegiada do mar, do panorama ali da região, muitas outras pessoas acabam sendo penalizadas, o sol deixa de bater na praia, Exato. né? Uma série... Pós-meio-dia e meia, a praia então tem isso sombra. aí tem os seus custos aí. Então, em Balneário Camboriú, eu acho que essa verticalização é uma maneira predatória. São Caetano do Sul, uma cidade que eu conheço relativamente bem, é uma cidade que ela tem se destacado pelos altos índices de qualidade de vida, Exato, viu? exato. Da região do ABCD, a cidade que é maior, na verdade, é uma das maiores cidades do Brasil que tem índices de qualidade de vida bons. O IDH, né? muito positivo. Bom, saneamento, acesso à saúde, serviços, trabalhos, empregabilidade. Bons salários, viu, gente? Exatamente. E Santos também. Santos também, eu acho que esse índice de verticalização se deve às características daqui da nossa cidade. É uma cidade insular, faltam terrenos para a construção. Então é natural de que tenha essa verticalização. Mas geograficamente ainda assim, ela é pequena, né, a cidade de Santos. Ainda assim, eu acho que não é uma cidade que está saturada do ponto de vista urbanístico. Exato. Né? O que eu acho que o grande desafio do gestor público é conseguir que essa evolução, esse progresso, esse desenvolvimento, esse aumento da verticalização, ele seja feito de uma maneira harmoniosa, para que as pessoas não percam qualidade de vida. Exato, muito bem colocado pelo Marcos Santana, isso mesmo. Santos tem essa característica, é uma cidade que está sendo adensada de forma natural. Santos não cresceu aí nos últimos 30, 40 anos, como muita gente previa. A gente não passa de 420 mil habitantes, e é estranho, mas, ao mesmo tempo, vale lembrar, nós temos muitos jovens que deixam a cidade para buscar oportunidades em outros locais, nós temos muitas pessoas com uma idade mais avançada que já vêm buscar. Deixa eu até aproveitar e mandar um abraço aí ao ex-desembargador Roberto Monteiro, que mora em Santos, na Ponta da Praia, sempre nos dá a honra de participar conosco. E eu vou dar a dica antes do nosso primeiro intervalo da Engie Life, que também pertence ao grupo Engie Plus, o Diogo Barroso, o Alexandre Suade, que tem esse super lançamento também, que é o Piazza Torino, na João Alfredo, Conselheiro João Alfredo 363, ao lado da Afonso Pena. 3 espaços de lazer e conveniência, gente, é maravilhoso, são plantas, como a câmera agora, as nossas 2 câmeras serão 3, hein? São em HD, e principalmente 4K, você vai entrar literalmente no apartamento aqui, ó. Super imagem para você conferir. Mande aí, diga como é que você está recebendo a nossa imagem agora. Esse condomínio aqui, Marco, ouvintes, espectadores, ele tem piscina com real olímpica de 25 metros, tem com work, tem salão de festas, cantinho da mamãe, quiosques, playground, piscina adulto, pista de Cooper, pet place,
espaço gourmet, salão de jogos, academia montada, será entregue academia e piscina infantil. Tudo isso a partir de R$350 mil. Você consegue fazer negócio aqui em Santos, na João Freire 363, com fácil acesso a todos. Vai para a ponta da praia, vai para o centro, vai para a praia, vai para São Vicente, quer pegar São Paulo, é muito fácil o acesso pela Afonso Pena e pelas vias intermediárias que você encontra no bairro ali. Vou um rápido intervalo e vou voltar com o Marco Santana aqui para falar do ocorrido ontem na capital paulista, na Avenida Paulista. E olha, tem uns conhecidos meus aí que disseram, pô, Edu, eu fui para São Paulo, mas fui visitar a família, né? Fiquei 3 horas e 45 para voltar da Serra, foi jogo do Santos, foi a manifestação. Eu achei que tinha jogo da seleção brasileira, porque muita gente de camisa amarela falou, não foi jogo não. Teve jogo do Santos, mas 11 horas da manhã. Eu vou um rápido intervalo também em nome de Ronaldo Hammer, Martelinho de Ouro, bateu o carro, tá com aquela batidinha na porta, deram uma encostadinha. Ligue 97408-5990, mande as fotos pelo WhatsApp para o Ronaldo Rama Martelinho de Ouro e te dá orçamento rapidinho e conserta o seu carro. Virgínia, vamos ao intervalo e voltamos já. Diga! Dininha Couto, bom dia, amigos. Projeto Afeto em Ação, bom dia. Sérgio Santana, o cálculo exato ninguém sabe. O que se sabe é que o Bolsonaro mostrou aos esquerdalhas com que o povo está. A gente tem aí realmente tem 4 quarteirões, muita gente foi lá, é complicado, né? Você calcular se foram 600 mil, se foram mais, se foi um pouco menos, não sei. Mas teve um grande número, mas chama atenção. Participando da próxima eleição ou não, o Bolsonaro é uma liderança aí dentro da política nacional, tem que ser respeitado por isso. E ontem estava, vamos usar um termo, muito tranquilo, né? Não atacando ninguém. Ele fez uma solicitação, Marco, que ninguém levasse faixas e cartazes, foram vistas camisas do Brasil, muitas bandeiras do Brasil. Mas nós vamos ao intervalo e o Marco Santana, com a sua peculiaridade, vai comentar. Eu não sei se o Marco gosta muito dele, né? Mas esse sim, fez críticas, pegou pesado, foi o famoso Silas Malafaia, né? Que fez críticas duras ao Supremo, sem provas sugeriu que o Lula sabia do 8 de janeiro, complicado, né? Você falar sem ter uma prova. E também criticou o TSE e o ministro Alexandre de Moraes. Nenhuma novidade. O Marco vai comentar na volta rapidinho, não sai daí não. Eu vou tomar aquela aguinha, toma o seu café, a gente volta já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistoria. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com.
Mecânica Heliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade ENGE Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação ENGE Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além Às 8 horas e 57 minutos, já estamos de volta com o Ponto a Ponto dessa segunda-feira, última semana do mês de fevereiro, nós já estamos de volta aqui. Manda um abraço ao meu querido Sérgio, o senhor Sérgio, lá em Balneário Camboriú. Ontem me mandou umas fotos bonitas da igreja que ele frequenta lá em Camboriú. Lindíssima cidade, calor também, ele comentava calor lá em Balneário Camboriú. Mandar um abraço também ao seu Bedim, são pessoas que eu conheci lá em Camboriú, fantásticas, é o Yuri, é o filho do seu Bedim. Inclusive o seu Bedim, viu, Marco? Estava falando de Camboriú, ele falou, Camboriú tá bom só para rico, porque depois que começaram a construir aqueles paredões enormes, aqueles arranha-céus, tudo ficou caro. Sim. Tudo agora é milhões para cima, só o tipo do Neymar, né, que pode comprar lá um apartamento daquele lá, mas tem uma vantagem, você compra apartamento e já ganha sombra. A sombra vem de graça, né? É um brinde aí. Mas o que me chamou a atenção, viu, Marcos Santana, tem uma incorporadora lá em Camboriú, que você tem ali pelo sul vários outdoors, né? E nesse outdoor, eu vou até dar a dica aqui, muita gente já deve ter visto, são 2 letras, FIG, uma incorporadora. E são outdoors onde tem no centro o Cristiano Ronaldo, a sua mãe e a sua irmã. E tem um monte desses arranha-céus com essa marca em azul. À noite aquilo fica bonito demais, né? Que são todos investimentos ali do grupo do Cristiano Ronaldo. Então, o Cristiano Ronaldo, além de ter restaurante aí da sua irmã no sul do país, tem esse monte de edifício aí, e ele me parece agora que vai empreender também no estado de São Paulo, em Campos do Jordão. Então, quer dizer, o Cristiano Ronaldo, ora pois, está investindo seu dinheiro aqui. Mas o assunto agora não é Cristiano Ronaldo, não é empreendimento agora, o assunto é o ato da Paulista ontem, que reuniu aí. Deixa eu mandar até um abraço aí ao vereador Sérgio Santana, que mandou um abraço para o outro Santana aqui, o senhor Marcos Santana. Um grande abraço ao vereador. Não somos parentes. Ah, tá. Um grande abraço ao vereador. Realmente, com relação ao ato convocado ontem pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, uma coisa que a gente pode tirar uma primeira conclusão é que o ex-presidente Bolsonaro ainda é uma liderança importante. Exato. Apesar de ser inelegível, a sua capacidade de atuar politicamente como cabo eleitoral, ela é muito forte. E a gente também não pode negar que teve uma grande adesão popular a uma manifestação ontem na Avenida Paulista. Logicamente, vai haver divergência entre os números. A Polícia Militar, primeiro a Secretaria de Segurança Pública disse que não ia fazer estimativa de público. É verdade. E aí depois a Polícia Militar apareceu com um número mágico de 600 mil pessoas, de 700 mil no total, né? E como você bem observou, tem um levantamento do Instituto ligado à Universidade de São Paulo, que utilizou um software muito avançado, imagens aéreas obtidas em alta resolução, e esse software ele consegue
fazer a leitura, literalmente, cabeça a cabeça das pessoas que participaram. Ele faz um raio-x, por exemplo, por metro quadrado. Quantas cabeças tem ali por metro quadrado? E aí, utilizando com software avançado, com o auxílio da inteligência artificial, consegue chegar nesse número. 180 mil pessoas é um número bem considerável, é um número significativo, sem dúvida nenhuma. Que a gente não pode, de maneira alguma, ignorar. A gente não pode ignorar a força política que o ex-presidente Bolsonaro ainda tem de reunir multidões, que de fato aconteceu ontem. Agora, na minha avaliação, essa multidão foi formada basicamente por dois tipos de pessoas. Os iludidos, aquelas pessoas que, até por uma dificuldade cognitiva ou falta de informação de credibilidade, acreditam numa realidade paralela, num universo que não existe de fato, né? E acreditam em situações que não correspondem com a realidade. E a partir daí tentam organizar um discurso e acabam indo participar desse e qualquer outro ato que o presidente Bolsonaro vá convocar. E um outro segmento de pessoas que eu digo são os mal intencionados, os oportunistas, que sabem exatamente o que está acontecendo, do que se trata, quem são as pessoas, de quem é exatamente Jair Bolsonaro, quem são as pessoas que o cercam, e estão ali porque querem tirar algum tipo de proveito político e ou financeiro, né? Você sabe muito bem que o apoio do Jair Bolsonaro foi decisivo para diversas pessoas conseguirem a eleição em 2022. Governadores, senadores, deputados estaduais e federais, pessoas que literalmente pegaram carona na garupa nas motocicletas de Jair Bolsonaro, né? E muitos desses aí realmente são conservadores, mas não são aqueles conservadores raiz, né? São, na verdade, oportunistas que veem na proximidade de Jair Bolsonaro uma possibilidade de conseguir os seus objetivos políticos, eleitorais e também financeiros, porque muita gente ganha dinheiro com isso daí, viu, Eduardo Lucas? Sem dúvida. Agora, independente disso daí, esses dois grupos de pessoas, uma coisa que é objetiva, que é inegável, elas foram, a Paulista, prestar solidariedade, apoio a Jair Bolsonaro, uma pessoa que está sendo investigada pela Polícia Federal por organizar, participar de uma tentativa de golpe no Brasil. Isso aí não é nenhuma narrativa de comunista, de petista. Quem diz isso daí são os profissionais da Polícia Federal, são funcionários preparados, concursados, com estabilidade, né? E já tem uma longa ficha de serviços prestados à nação brasileira, que, através de investigações, juntando provas materiais e testemunhais, chegaram, na verdade, a uma série de conclusões que colocam Jair Bolsonaro no centro dos acontecimentos, nessa formulação, organização de tentativa de golpe Marco, de Estado do Brasil. Te perguntar, me parece que ontem, por exemplo, o ex-presidente Bolsonaro ele evitou qualquer tipo de ataque ao STF, isso ficou claro, em nenhum momento. Ele negou qualquer participação, qualquer vontade, qualquer tentativa de golpe, palavra dele. Pediu anistia, e essa anistia inclui a ele mesmo. A gente fala em anistia para aquelas pessoas que lá participaram, né? E ele citou, né, principalmente o respeito que o Brasil e a admiração que o Brasil tem em relação à própria a Israel. O que se notou, exceção feita ao governador do estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, que esteve lá presente, inclusive gerou um mal-estar, né? O governador hospedou o ex-presidente no Palácio dos Bandeirantes, e isso não caiu muito bem para o governador, está sendo inquirido e contestado por vários políticos em São Paulo por hospedar o ex-presidente. Está aí uma prerrogativa que cabe ao governador, sim ou não, né? Mas grande parte da classe política convidada não apareceu. Me parece que uns têm aí alguns problemas com a própria Justiça Eleitoral, com o próprio STF, então não quiseram se expor. Então foram outros artífices aí para colocar a voz, como foi o pastor Silas Malafaia, que não reúne aí, vamos ser sinceros, grande credibilidade por falas que ele tem sempre colocado de forma, com uma verborragia que não cabe, né? Mas percebi também na manifestação do ex-presidente Bolsonaro, a todo momento, também eloquente, né, em alguns momentos chamando a atenção do público, mas também exaltando a presença da Michelle Bolsonaro, que fez também a sua manifestação,
se emocionou em determinado momento, chorou lá para o público, né? E aí alguns órgãos de imprensa, eu citei aqui, vou até repetir, o Estadão, nós tivemos vários, né, vários órgãos de imprensa do Brasil inteiro, né, e diz que o Lula precisa entender o recado da Paulista, que o Bolsonaro, candidato ou não, hoje ele não é, mas Bolsonaro ainda move multidões e divide o país. Então, se você tem um lado Bolsonaro, você tem um lado Lula, e o Brasil precisa crescer. E nesse sentido, a gente daqui a pouco está pertinho de novo nas eleições, né? E o Brasil tem várias questões a serem resolvidas, Marco. E a gente percebe que a própria classe política, né? Nós tivemos na semana passada o depoimento do Bolsonaro. Ele chegou lá mudo e seu calado, nada falou. É um direito que ele tem, é um direito que todo aquele que é chamado. Já, por exemplo, o Valdemar da Costa foi lá e falou que, olha, desconheço que o presidente tinha participado, então, e outros também resolveram falar. Mas nós estamos num momento que, ao invés de a gente pensar em crescimento, a gente está numa divisão de forças, né? A gente tem lá, de um lado, o ex-presidente e, de outro lado, o atual presidente. Essa manifestação, qual é o lado que você chama de proveitoso? O que você acha que teve de proveitoso para o ex-presidente? Porque tudo indica que ele não poderá ser candidato, mas ele vai tentar indicar alguém. Já se falou muito do Tarcísio, mas voltou a se falar muito ontem da Michelle. Qual é a tua visão em relação a isso? O que me chama a atenção, primeiramente, Eduardo, de quem nos acompanha, é que o Jair Bolsonaro, nas manifestações anteriores na Avenida Paulista, ele foi tigrão. E ontem ele foi tchutchuca, né? Ontem ele foi bem comedido, em comparação ao comportamento que ele manifestou em outras oportunidades na Avenida Paulista, ele foi bem comedido, né? Mas ainda assim, ele mais uma vez, ele foi Jair Bolsonaro e ele tenta embaralhar as coisas, né? Eu costumo comparar o comportamento do Jair Bolsonaro como, sabe quando você vai numa feira livre, ou no 25 de março, que tem aquele pessoal ficar escondendo a bolinha nas 3 tampinhas de garrafa ali, fica fazendo aquele embaralhamento ali, né? E aí chega uma pessoa do lado ali, já causa um balbúrdio. Quer dizer, ele gosta de causar um tumulto para desviar o foco da atenção, né, do que realmente importa, né? O que importa, na verdade, realmente é o seguinte: o fato de ele levar milhares de pessoas à Avenida Paulista não o inocenta das acusações que são imputadas pela Polícia Federal. Ele pode levar 500 mil pessoas para a Avenida Paulista, ter manifestação de apoio de várias pessoas, de religiosos, de empresários, mas ainda assim, do ponto de vista objetivo, a participação dele na tentativa de golpe, ela não vai desaparecer do ar de uma hora para outra, né? A Polícia Federal segue firme nas suas investigações, tem uma série de indícios, a Polícia Federal já chegou também com dados objetivos relacionando militares, tanto da ativa quanto da reserva, na organização, patrocínio e fomento dessa tentativa de golpe, empresários também, ministros de Estado. Então, essa é uma coisa que a gente não pode perder de foco, né? O Jair Bolsonaro, ele busca depois disseminar essa foto dele no palanque com um grande número de pessoas, e é verdade. Ele tem, ainda ele tem um apoio de uma parcela significativa da população, mas isso daí não o inocenta das acusações, né? Então, a tendência, pelo que a gente consegue observar aí, que as investigações da Polícia Federal, elas vão ser concluídas e vão levar, assim, a uma condenação de Jair Bolsonaro. Condenação e consequentemente, prisão de Jair Bolsonaro, né? Isso aí é um dado concreto que a gente apenas observar. Aquelas imagens... E a gente não pode atribuir isso daí a uma perseguição de Alexandre de Moraes, ou de quem quer que seja, uma maquinação de Lula, de comunistas. Não. O que nós estamos acompanhando, testemunhando, é só você pesquisar e se deter aos fatos com serenidade. A Polícia Federal que está levantando elementos que vão levar à responsabilização e condenação de Jair Bolsonaro. Aquelas imagens, Marco, liberadas pelo Alexandre de Moraes recentemente lá em Brasília, isso pode ser realmente bastante contundente em relação à punição mais severa ao ex-presidente Bolsonaro, pois aquela reunião não se tinha conhecimento com imagens e áudio como... é ruim o áudio, não, mas isso me parece que causou bastante preocupação ao ex-presidente Bolsonaro, pois tem falas ali importantes
tem imagens importantes. Me parece que, como você bem disse, inclusive ontem, o próprio governador do Estado de São Paulo, o Tarcísio Gomes de Freitas, enalteceu o ex-presidente e cobrou segurança jurídica. Ao mesmo tempo, a esposa do presidente, Michele Bolsonaro, ela falou ao público injustiças contra o presidente Bolsonaro, né? E ela chorou, dizendo que o Brasil pode passar por uma grande injustiça. E aí, ao mesmo tempo, fica aquele sentimento. O presidente está preocupado, com certeza ele está preocupado. Os cabelos brancos, a gente percebe que da sua saída do governo para cá, alguma coisa já tocou o presidente para que ele seja, como você disse, mais comedido. Ontem ele estava realmente muito pacífico, não é a sua característica, mas aquela reunião pode ser ali categórica para isso, Marco? Eu acho que não só a reunião, mas o conjunto de provas reunidas até agora. Nós temos aí o material extraído do telefone celular do Mauro Cid, temos a minuta golpista, temos declarações também interceptadas com a devida autorização legal do ex-ministro Braga Neto. Existe uma série de outros diálogos envolvendo o general Heleno. Quer dizer, o que não faltam são provas materiais. Não é um palpite, uma opinião, uma especulação. São dados concretos, né? E você negar isso daí é você negar a própria realidade, né? É um terraplanismo ideológico, vamos dizer assim, né? E você não pode menosprezar e ignorar o trabalho da Polícia Federal. Agora eu queria falar um pouquinho sobre o papel do Tarcísio Gomes de Freitas no meio dessa... Qual o papel do governador? Então, veja só, o Tarcísio Gomes de Freitas ele está numa situação delicadíssima do ponto de vista pessoal. Por quê? Porque ele deve 100% da eleição dele à força do bolsonarismo. Claro. Ao apoio Sem de Jair dúvida Bolsonaro, porque se não fosse isso daí... Não fosse o ex-presidente Tarcísio Bolsonaro, Gomes de Freitas não conseguiria se eleger nem deputado estadual, sem sombra de dúvida, né? E a gente, não, mais uma vez, a gente não pode ignorar a força política eleitoral de Jair Bolsonaro e de seus apoiadores, porque conseguiram eleger em estado de São Paulo, um estado que tinha fortes candidatos para vencer a eleição. Sem dúvida. Né? Tinha um governador no exercício do cargo e tinha Márcio França. Márcio França era um bom candidato. Não, era o Rodrigo Garcia... Para governo. Para o governo do estado. E tinha o Fernando Haddad. Fernando Haddad, tinha o apoio do presidente Lula. Rodrigo Garcia era o candidato do atual governo, que era do João Dória. Eu quero dizer que eram fortes candidatos. E ainda assim, Tarcísio Gomes de Freitas, ele conseguiu a vitória. Um candidato que não sabia a diferença de Ribeirão Preto e Ribeirão Pires. Não tinha conhecimento do estado de São Paulo. Que provou, né, a força, então, do presidente Bolsonaro naquele momento. Portanto, o Tarcísio, ele deve 100% da eleição dele ao Jair Bolsonaro. E agora ele se encontra numa situação muito delicada, que ele não pode simplesmente virar as costas para Jair Bolsonaro, passar a imagem de ingrato, né? E, ao mesmo tempo, ele não quer se contaminar pessoalmente com essa ideologia de extrema-direita radical, né? Que é a característica principal do bolsonarismo, de Jair Bolsonaro e dos seus seguidores mais fiéis. Então, ele fica tentando se equilibrar na corda bamba. Olha, não quero me afastar do presidente, mas também não quero ser radical. Ele já chegou a falar em várias entrevistas que ele nunca foi um bolsonarista raiz. Exato. E, ao mesmo tempo, mais um fator nessa equação aí, que ele não pode também se indispor completamente com o atual governo federal do presidente Lula, porque ele precisa de parcerias importantes com o ente federativo, o governo federal. Não é o Lula pessoalmente, é com o ente federativo, o governo federal, para viabilizar investimentos, obras importantes no estado de São Paulo. Sim. Então, ele fica nessa situação, para onde que eu vou, onde eu não vou. E você pode ver que o discurso dele, ao mesmo tempo que ele não é comprometedor, ele busca ali tentar fazer uma demonstração de fidelidade ao Jair Bolsonaro, né? Então, ele fica ali pisando em ovos, literalmente, né? É aquela história, até porque vale lembrar, recentemente o governador Tarcísio de Freitas esteve em Santos e teve uma cerimônia com a presença do staff do atual governo. E teve aquele clímax todo entre ele e o presidente Lula, Sim, gargalhadas, e aquilo... Você foi... Não, aqui, ó, uma presença que lá estava, né?
trouxe para o atual governador. Aliás, eu estava a poucos metros do gaiato que gritou: Tarcísio, volta para o PT. Né? Então, e aí o que acontece? Ele chegou a dizer que ele nunca foi do PT, né? Mas ele esteve no governo. Sim. E esteve, inclusive, num bom trabalho na época do governo da própria ex-presidente Dilma, né? Agora, esse pisar em ovos, essa fragilidade, a gente percebe que o governador Tarcísio, ele está sendo, por exemplo, ele está sendo muito, muito procurado por vários prefeitos no estado de São Paulo para ter o seu apoio por uma possível reeleição. Por exemplo, nós aqui na nossa cidade de Santos, aqui, nós temos... Você na escola, viu, Marco, brincou naquele negócio de puxar a corda? Juntar a turma, cada um puxa para um lado. Cabo de guerra. Cabo de guerra. E aí aquela corda ia para cá e para lá. Aqui em Santos a gente tem um cabo de guerra estabelecido. Sim. Tem aí os ingredientes locais, né, que a gente pode citar. Então, a gente tem lá, por exemplo, o atual prefeito Rogério Santos, que foi para o partido do governador ali, né? E tem a candidata Rosana Vale do outro lado. Então, tem um cabo de guerra e no meio quem está? O governador do estado de São Paulo. Está todo mundo tentando puxar ele. E mais uma vez, o Tarcísio vai falar: me inclua fora dessa. Inclua fora dessa. Que eu não quero. Ô, Marco, vê a cena. Você que está em casa aí, né? Mandar um abraço ao Ribeiro, lá de Itaém, ao Otávio em Cubatão. Falando nisso, outro Otávio, né? Lá em Natal, ex-boxe santista, hoje está o seu filho tocando lá. O governador de um lado, com os braços assim, o Rogério puxa do lado, a Rosana puxa do outro. E aí o que acontece? No cenário nacional, me parece ontem, fiquei com a imagem aqui, ô Matilde, obrigado por você mandar, Matilde, que é do José Menino, ela pergunta, viu, Virgínia, para que a gente possa convidar o comandante da... Na verdade, não é o comandante da Guarda, viu, Matilde? Ele é o secretário de Segurança de Santos, o comandante Delbel. O comandante da Guarda é outra pessoa. Sobre moradores de rua, a gente trouxe a Aldra aqui, ela está dizendo que está perigoso andar na rua depois de certo horário. Vamos tentar, a Virgínia vai tentar o contato, mas recentemente a gente fez o contato, mas a agenda não permitia a vinda do Delbel. Mas ela diz o seguinte, né? Estamos aí com tantos problemas do Brasil para resolver e o ex-presidente Bolsonaro mobilize para a Paulista, que tem vários hospitais, inclusive minha filha é médica num desses hospitais, onde trouxe caos, e, ao mesmo tempo, o nosso atual presidente fala sobre Israel sem propriedade. Que país estamos vivendo? Vou para um lado ou vou para o outro? Matilde, não sei. A liberdade me sugere que você faça reflexões. Agora, às 9h17, ao vivo aqui pela Rádio Star News, nosso ponto a ponto, vale lembrar que quem seria hoje, se a eleição fosse nesse ano, Marcos, você tem o atual presidente e o ex-presidente Bolsonaro, infelizmente, para ele não é possível ser candidato na próxima reeleição em 2026. Quem seria aí o nome, né, a brigar com o atual presidente? Porque já se fala nisso. A gente está no segundo ano de mandato do presidente Lula, mas... Eu vou dar um palpite. Diga lá. Eu vou dar um palpite. Quero te ouvir. Que eu acho que o candidato desse espectro mais conservador e que vai ter o apoio do bolsonarismo, que não, são coisas distintas. É isso que eu quero Tem que saber. deixar isso muito claro. O pessoal, esse espectro conservador não é o mesmo da extrema-direita. O extrema-direita é mais radical ainda. Pois nós não. temos os fundamentalistas de extrema-esquerda, nós temos os fundamentalistas de extrema-direita, que são os bolsonaristas. Mas, então, nesse aspecto, então, um candidato conservador certamente estava naquele palanque de ontem na Avenida Paulista. Entre eles, o governador Tarcísio Gomes de Freitas, Sim. a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que se cogita, Sim. e o governador Ronaldo Caiado, que ele está querendo se posicionar como essa força, essa liderança política Governador do de Goiás. espectro conservador. Ah. E ele deixa claro também que ele não é um bolsonarista raiz, ele não é isso um que de eu ia falar. extrema-direita. Ele sempre fala mas isso. ele está querendo se posicionar nesse espectro conservador, de centro-direita, e também com o apoio da extrema-direita contra o PT e Lula e companhia limitada. Né? Então, eu acho que esse é o desenho que se começa a se formar desde já na eleição de 2026. Se isso aqui for, antes do intervalo, vou até tomar um café, porque o Marco me deixou aí já. Se fosse aqui uma casa de apostas em Londres, hoje, dia 26 de fevereiro, você cravaria mais para Michele, mais para Tarcísio ou mais para... Eu cravaria Ronaldo Caiado. Eu fiquei com essa impressão Porque também. Michele Bolsonaro, eu acho que ainda que ela tenha a simpatia de uma parcela da população,
ligada à questão evangélica, né? Você pode reparar que entre as mulheres, ela não tem a simpatia, ela não é uma hegemonia, ela não tem muita simpatia entre o público feminino. Então, mais entre esse espectro mais desse pessoal evangélico mais radical, né? Porque tem os evangélicos que são mais abertos ao diálogo, e agora não esses evangélicos fundamentalistas. E o Tarcísio Gomes de Freitas, eu acho que ele vai buscar a reeleição do governo do Estado de São Paulo. E nesse cenário... consolidar como um grande governador do Estado de São Paulo, né, Marco? E ele também, acho que ele não vai querer tentar um embate direto com o presidente Lula, porque vai ser uma liderança com forte apelo popular e um presidente no exercício do cargo. Então é muito difícil você ter como adversário um presidente no exercício do cargo, como foi ter o Bolsonaro como adversário, né? Sim. É difícil ter um presidente no exercício do cargo, ainda mais uma liderança política da força do presidente Lula. Você pode gostar ou não das características do presidente Lula, mas você não pode negar o poder de convencimento, o poder de sedução que ele tem e a capacidade de estabelecer diálogos. Isso é incontestável. Né? Eu vou te fazer uma pergunta antes do intervalo. Eu vou até fazer o seguinte, o Marco responde na volta do intervalo. A eleição municipal vai ser um divisor de águas. Eu vou pegar principalmente a capital, São Paulo, onde você vai ter o candidato que é, para surpresa de quem é petista, eu não sou petista, mas deixar bem claro, mas tem uma leitura toda aí, o presidente Lula abraçou a campanha do Boulos. Guilherme Boulos. Conseguiu trazer a Marta de volta ao PT. Sim. Parte do PT até agora não desceu, estão tomando água até agora e não desceu. Você sabe disso. Já do outro lado você tem o Ricardo Nunes, que não tem brilho, não tem aquela coisa do político que arrasta multidões, sim, não tem aquela coisa, aquele apetite do político que a população fala, vou votar nele, mas tem por trás o presidente Bolsonaro. Então você tem o Lula com Boulos, você tem o Ricardo, pelo menos nesse momento, o Ricardo Nunes. Porém, depois do intervalo, para a gente tomar aquela aguinha. Quer outro café para acalmar? Eu quero outro café. Vou tomar outro café. Virgínia, a gente vai ao intervalo aqui. Mandar um abraço também ao Xara do Marco. Esse é o Marco Antônio. Ele está em Araraquara, dizendo que Araraquara está muito quente, muito calor. Ele diz que é importante a discussão, porque vai lembrar que o brasileiro precisa aprender um pouco mais de política para saber votar. Ele falou que no interior de São Paulo, muitas forças políticas ontem iriam ao movimento, mas não foram. Ficaram lá nos seus municípios. É uma certa precaução, né, Marco? Muita gente não quis se expor. E é ano de eleição municipal, então tem fragilidades aí, né? E como está esse momento também de investigação, sabe aquela história de não deixar nenhuma ponta solta? Deixar uma ponta solta, a Polícia Federal pode puxar esse fiozinho e a coisa pode não dar bem. Às 9h23, Rádio Estado Nil Santos, ao vivo para todo mundo. Se inscreva no nosso canal Ponto a Ponto, hein? Dê o seu like, seu joinha, se inscreva no canal, ajude a gente a promover mais conteúdo e mais. Tem novidades, hein? Tem gente que está pedindo para que a gente tenha aqui, viu, Marco? O editorial do dia. A gente grava o editorial, um videozinho curtinho e lança aí para você comentar se você concorda ou não, né? E nós entramos também na meta de procurar vários parceiros para que a gente premie você. Você que está ouvindo e vendo, assistindo e ouvindo a Rádio Star News e o Ponto a Ponto. Eu vou rapidinho ao intervalo, vou tomar aquele café, vou oferecer esse café para você, mas eu volto já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Auto veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 322383. 322383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistoria.
Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Às 9h27, estamos ao vivo aqui pela Rádio Star News, também pelo YouTube. Daqui a pouco você já tem um programa, mas estamos no Facebook, ponto a ponto, Facebook Rádio Star News, pela plataforma e Rádiosnet, Rádio Star News 24 horas no ar. Tem até aquele slogan lá, Rádio... Deixa eu até mandar um abraço, né, para o nosso querido Zé Carlos, lá da Santa Cecília, Rádio Santa Cecília FM, é o Tiagão, grande Tiago lá, locutor do Tiago Paz, grande profissional. Tiago Paz, esse menino aí, para quem não conhece e ouve a bela voz dele na Rádio Santa Cecília, eu trabalhava já com o Passarinho, a gente fazia muita coisa em rádio e o Tiago era entusiasta por rádio, estava estudando, né, jornalismo. O Tiago é um dos maiores locutores aqui da Baixada, grande parceiro, e está sempre... Vou convidar o Tiagão para um dia participar com a gente aqui também da Rádio Star News, aqui para participar, para fazer um programa conosco, falando um pouquinho de comunicação. A Mafalda mandou aqui um abraço de novo. Ela perguntou se eu vou colocar alguma fala do presidente. Eu vou preferir não colocar, porque senão vai gerar mais polêmica, mas eu vou pensar no seu caso aqui ainda. Mas eu comentava aqui antes do intervalo, o Marco, em relação à eleição em vários estados, na verdade, eleições municipais do Brasil praticamente todo aí, e você comentou do Caiado como um nome à presidência, né, porque o ex-presidente Bolsonaro não, mas São Paulo, a gente está vendo que a coisa está começando a funilar. Sim. Você tem o Ricardo Nunes, que conta com o apoio do presidente. Eu nem sei se ele foi, eu não vi ontem, ele estava no... Então, eu vi um vídeo na internet, circulou, de que o Ricardo Nunes, ele teve um encontro com o presidente Bolsonaro, o governador Tarcísio, mas eu acho que ele não subiu no palanque de discursos. Então, fica aquela incógnita, né? Até em que medida vai ser esse apoio de Jair Bolsonaro ao Ricardo Nunes, e em que medida o Ricardo Nunes ele quer aparecer
na foto ao lado de Jair Bolsonaro. Né? Exato. E assim, o Ricardo Nunes está numa situação complicada, porque ele não tem lá aquele apelo populacional, a população de São Paulo não gosta da sua gestão, ele não tem um carisma de um político. Você falou do Caiado, o povo de Goiás adora o Ronaldo Caiado, pelo menos grande parte. E ele é o que eu digo, que é aquele político já matreiro, experiente, já participou de outras carismático, eleições, contundente. Sim, inteligente, contundente. articulado. Hoje, tá, daqui a pouco eu até quero saber a opinião do Marco também, mudando um pouco de tema, né? O fato das mudanças na cúpula da Polícia Militar, que está causando até agora, eu recebi algumas mensagens no final de semana. Gente, é o seguinte, o pessoal tem cobrado aqui, a gente tinha a participação de um ex-coronel da Polícia Militar, que era, né, o Marcelo Prado. O Marcelo, por atividades profissionais, não tem mais participado de programa. A gente fez alguns convites, a gente entendeu, então a gente respeita muito, então não dá para trazê-lo aqui, porque por uma série de questões profissionais não dá para trazê-lo, mas a gente vai comentar a respeito disso também. Mas fica difícil, e aí o Boulos nessa corrida, sai à frente com o apoio do presidente nesse momento. Até falou-se aí, né, de um outro nome que poderia surgir, mas gosto desse fechamento. E com a Marta chegando como vice, a Marta tem uma experiência bastante considerável. Muita gente não gosta. Pessoalmente, eu não sou muito afeito ao tipo, né, de política que a Marta faz. Mas ela foi uma boa prefeita em São Paulo. A gente não pode ignorar isso. Eduardo, eu acho que essas eleições municipais vão ter disputas dois tipos principais. Nas cidades menores e nas grandes metrópoles do Brasil. Nas cidades menores, cidades de médio porte, pequeno porte, o que eu acho que vai prevalecer é o debate local, são os problemas locais pontuais. É o buraco na rua, é se a UPA está funcionando, é se a escola está funcionando a contento, e assim por diante. E esse debate mais, vamos dizer assim, ideológico, mais federalizado, ele vai se dar nos grandes centros urbanos, nas regiões metropolitanas, né? Cidades grandes como São Paulo, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte e por aí vai. E nesse contexto, a eleição de São Paulo tem as suas particularidades por conta disso daí, né? Vai ser uma espécie de prévia da eleição presidencial de 2026. Tanto Lula quanto Jair Bolsonaro vão querer fazer valer o seu peso como cabo eleitoral. Sem dúvida. O presidente Lula apoiando Guilherme Boulos, tendo Marta Suplicy como vice. Aliás, Marta Suplicy, um pequeno parênteses, ela saiu do PT, mas o PT nunca saiu dela, né? Verdade. Então, ela, na verdade, se você analisar a trajetória da Marta Suplicy, ela saiu do PT por uma questão, uma circunstância mais pessoal do que uma divergência ideológica em si, né? Ela fez críticas duras. Uma divergência muito Dilma. grande com a ex-presidente Dilma Rousseff, que tinha um embate pessoal. Na verdade, ali. Ela gostaria de ter sido encaminhada como candidata na ocasião. Não, naquela ocasião, que eu me recordo, ela defendia o retorno do presidente Lula. Sim. Para disputar um terceiro mandato. Em vez da Dilma disputar a reeleição, ela defendia o retorno do presidente Lula. E aí ficou uma situação terrível no PT. Isso no segundo mandato da presidente. Do presidente Lula. Perfeito, né? Perfeito. Então, com relação a essa eleição municipal de São Paulo, eu acho que esse debate ideológico vai estar mais presente. Evidentemente, as questões locais vão estar presentes, questão de mobilidade urbana, questão da habitação, a questão da segurança, que apesar de ser uma atribuição do governo do Estado de São Paulo, a segurança pública vai ser um tema, vai ser discutido com muita importância. O governador está sendo muito criticado, exatamente. O Marco. O e nesse Tarcísio contexto, Freitas, nessa eleição de São Paulo aí, sim. Nós vamos ver aí essa candidatura apoiada pelo Boulos e essa candidatura de Ricardo Nunes, que ele busca o apoio mais explícito de Jair Bolsonaro, e, ao mesmo tempo, ele não quer aparecer na foto, né? E aí ele vai também caminhar sobre ovos, né? Porque ele abraçar com muita força o bolsonarismo... Ele também quer o Tarcísio do Paulão de Coelho, significa dizer que ele é um candidato de extrema-direita e ele, a partir do momento que ele abre as portas, escancara as portas para o bolsonarismo, ele acaba fechando as portas, né, a simpatia daquele eleitor mais moderado, sim, que não vê com bons olhos esse radicalismo da extrema-direita. E outra coisa importante que a gente não pode esquecer nunca de lembrar, a gente não pode subestimar
o poder de um prefeito no exercício do cargo disputando uma reeleição. É verdade. O poder da máquina pública de São Paulo... Máquina na mão é, de uma prefeitura como a de São São Paulo, Paulo, que é gigantesca. Significa dizer, não só a máquina do Poder Executivo, mas também a capacidade de um prefeito de ele cooptar vereadores, candidatos à reeleição e candidatos a vereador, para buscar apoio. Espera aí, então vamos lá. Então, se o ex-presidente Jair Bolsonaro der a mão, pegar na mão do Ricardo Nunes e sair com ele pela cidade de São Paulo, até porque o presidente Bolsonaro também não quer perder São Paulo para o presidente Lula e outras capitais também. Isso pode ser um ingrediente positivo para o Ricardo Nunes ou ele não vai saber trabalhar isso? Essa é a conta que o Ricardo Nunes está fazendo, porque o Ricardo Nunes, ele imagina que esse voto do eleitor mais conservador de extrema-direita, ele quer imaginar que ele já tem. Que não vai votar na Tabata Amaral e muito menos no Guilherme Boulos. Então, esse voto desse eleitor mais à direita, ele já possui. E ele não quer perder. Né? Ele não quer que o Jair Bolsonaro fale assim, não vote no Ricardo Nunes, vote no Ricardo Salles, vote em qualquer outro que apareça. Né? Então, ele quer sim esse apoio do Jair Bolsonaro, mas ele não quer aquele abraço forte. Né? E ele quer, sim, conquistar esse eleitor mais moderado de São Paulo, de centro-direita, né? E esse é o grande desafio dele, né? E, nesse contexto, a gente tem que lembrar também que o presidente Lula ele tem uma força muito grande na cidade de São Paulo. Sim. Né? O perfil do eleitor da capital paulista é diferente do perfil do eleitor do interior do estado de São Paulo. Né? Então, nesse contexto, a candidatura de Guilherme Boulos e Marta Suplicy, ela tem uma força muito grande. Eu concordo com você. Eu vou até aproveitar e mandar um abraço também para o Adelino. O Adelino está mandando um abraço aqui, dizendo, vamos falar um pouquinho aqui da possibilidade... Vamos sim, Adelino, vamos falar um pouquinho da Baixada Santista. E você cita aqui também em relação à Secretaria de Segurança Pública. A gente até comentou aqui, eu vou pedir para o Marco fazer o comentário, mas a Adelino cita, né, em relação às candidaturas aqui. Ô, Adelino, rapidamente, Guarujá, vão surgir novos nomes, o Walter Suman não vai ter facilidade lá, e me parece que o Walter Suman não pode concorrer, não é isso? Não, ele já é reeleito. Já é reeleito, ele está no segundo mandato, então ele não pode. Acho que a grande dúvida é quem será certamente o governo municipal, né, o governo do Suman, terá um candidato. E a grande dúvida é quem será esse candidato. Né? Então fica essa disputa interna, e temos aí outros nomes aí já despontando, conforme indicam as pesquisas eleitorais. O ex-prefeito Farid Madi apareceu bem posicionado nas recentes pesquisas, mas ainda assim, Farid Madi ele é uma liderança importante de Guarujá, isso demonstrado na pesquisa, mas ao mesmo tempo ele tem um índice de rejeição muito alto. Muito alto. Né? E aí a grande dúvida, que é uma pergunta que ninguém sabe responder, qual que é o limite disso daí? Essa rejeição inviabiliza uma vitória, né? Porque pode garantir uma ida do Farid ao segundo turno. Mas se ele tiver uma rejeição muito alta, qualquer candidato que for com ele ao segundo turno... E sempre surge o passado político. É capaz de derrotá-lo, né, Eduardo? Cubatão tem o Ademário, que o Ademário também já está no segundo mandato. E tem um candidato forte do governo que já está escolhido, que é o Roberto, né, o chefe de secretário de governo. Né? Mais uma vez, a gente não pode subestimar a capacidade de convencimento de um governo municipal na defesa do seu candidato. Temos a ex-prefeita Márcia Rosa, que ela surge aí, que a gente também não pode ignorar a força política, mas também ela tem um alto índice de rejeição, que pode inviabilizar a sua eleição. Tem um terceiro nome. E lembrar que tem um aspecto particular com o Cubatão, que é uma eleição em um turno só, né? Exato. Não são dois turnos. Então, é uma variável que Eduardo fica mais... Falcão, que já foi secretário de Saúde, esteve na administração Clermont, é um nome forte, tem lá um trabalho, surge como uma alternativa para muitos cubatenses. Sim, uma terceira via, né? Então, a eleição de Cubatão, eu creio que vai ser uma eleição bem acirrada, até por ter essa característica de possuir apenas um turno. Essa é uma coisa... Já São Vicente, por exemplo, nós temos aí o atual prefeito Caio Amado, que pode pleitear uma reeleição. O Caio Amado já deu vários sinais de que ele é candidato à reeleição. Exato. Inclusive, ele vem construindo um amplo arco de alianças que conseguiu reunir ex-adversários, como o grupo político ligado
ao atual ministro Márcio França e deputado Caio França, e também o grupo político comandado pela deputada estadual Solange Freitas, e outras lideranças políticas importantes de São Vicente também já estão apoiando não só o governo dele, mas também essa campanha à reeleição. O ex-prefeito Pedro Gouveia, que foi derrotado na eleição passada, Sim. ele busca aí se viabilizar, que na prática ele quer fazer uma defesa do seu governo, né? Exato. Ele busca se posicionar, construir apoio. Já temos outros nomes, né? Por exemplo, ele participa conosco aqui o Marcelo Rocha, já é pré-candidato, assumido aí pelo partido, pelo Novo. Pelo Partido Novo, sim. Aí você colocou bem o Pedro Gouveia. Comentou-se há um tempo atrás que o Luciano Batista seria, mas pelo que eu tenho ouvido não será, pelo menos no momento. O que se fala muito é o seguinte: Praia Grande, a Raquel Kine não faz uma gestão ruim, não, pelo contrário, ela é uma técnica. Sim. Muito parecido com o fato do Rogério Santos aqui ser um técnico, né? Mas que o prefeito Alberto Mourão, o atual deputado federal, o André Orsini esteve conosco na outra semana aqui e disse, realmente é uma intenção do deputado voltar, né? E aí tem muitos ouvintes que perguntaram aqui, pô, Eduardo, peraí, mas se a Rosana Vale for candidata, um deputado federal para a Baixada menos. Se o Alberto Mourão é candidato a deputado federal, a prefeito, a Baixada é um deputado a menos. Comenta-se nos bastidores, e saiu uma conversa, que dependendo das pesquisas que chegarem mais próximas da confirmação da candidatura, Paulo Alexandre Barbosa poderia ressurgir. Eu ainda vou ser um pouco mais cauteloso, mas se sai o Paulo Alexandre, seriam 3 deputados a menos, né? Mas um vai perder por ganhar. Eduardo, vamos por partes. Vamos lá. Vou começar pela última. Eu acho muito difícil, muito pouco provável que Paulo Alexandre Barbosa, ele deixe o mandato dele no Congresso Nacional. Ele sonha em coisas maiores. E volte a disputar a Prefeitura de Santos. Do ponto de vista da trajetória política dele, seria um retrocesso. Mas veja só, eu vou chegar lá, Eduardo. Mas eu acho que a perspectiva de Paulo Alexandre Barbosa, do ponto de vista dele, é para um outro sentido. De ele ampliar os horizontes. Pensar em governo estadual. O governo do Estado, ou eventualmente um outro cargo estratégico no governo federal, já que ele é muito próximo ao vice-presidente Geraldo Alckmin. Ele já conseguiu um protagonismo muito importante nesse pequeno intervalo de mandato, ele presidindo comissões importantes no Senado, está encaminhando projetos de relevância, né? Mas deixa eu insistir, então, Marco. Eu acho que, para o ponto de vista dele, eu acho que seria um retrocesso ele voltar, não desmerecendo a disputa municipal. E tem um outro aspecto que eu acho que é fundamental, que eu vou responder a sua pergunta. Eu acho que o Rogério Santos, as pesquisas mostram isso aí. Ele faz um governo bem avaliado. Sim. E o desafio dele é reverter essa boa avaliação de governo em intenção de voto. É isso que eu ia te perguntar. Então, eu acho que... Ele não tem conseguido ainda na prática, mas tem feito até um bom governo. Isso daí talvez seja uma questão de tempo, porque você analisar as pesquisas, o índice de eleitores santistas indecisos é muito grande ainda. É verdade. Porque é considerar isso. Porque eleição é filme. E pesquisa eleitoral é a fotografia do momento. Né? Então, nesse atual momento, as pesquisas estão mostrando o grau de interesse que o cidadão comum tem em relação às eleições. Posso te fazer outra pergunta? Na verdade, pergunta? eu sou Eduardo. O cidadão comum, ele está mais preocupado com seus problemas imediatos. Não tem a dúvida. Se o filho está indo bem na escola, como é que está o tratamento médico da mãe, fazer a compra no supermercado. Ele vai deixar para a última hora, né, Marcos? Então, não está ainda no radar dele esse tipo de reflexão, né, de quem ele vai escolher para votar prefeito. Prefeito. Extremamente bem formado, inteligente, não fala besteira. Eu sou assumido aqui do Marco há muito tempo. Eu não conhecia o Marco, mas ele dizia, esse é um jornalista diferenciado que a cidade tem. Vamos lá. Rogério Santos, Rosana Vale, Thelma de Souza. A Thelma de Souza tira mais votos de quem, meu querido Marcos Santana? A Thelma de Souza acho que tem 2 componentes fundamentais aí que a qualificam para ser uma candidata a prefeito. Primeiro,
a capacidade, o potencial eleitoral do Sim. Partido dos Trabalhadores em Santos. Já foi muito maior, Sim. mas ainda assim Mas ela ele tem. não é desprezível. E o poder político pessoal de Thelma de Souza, que é muito maior que o poder político do Partido dos Trabalhadores em Santos. Exato. O carisma dela, os serviços prestados, o histórico dela, a trajetória dela, não só como vereador, mas como deputada federal, deputada estadual, como prefeita. Sim. Para você ter uma ideia, tem muitos jovens que apoiam, que defendem o voto de Thelma de Souza, que não eram nascidos na época que ela foi prefeita de Santos. Sim. Tal o grau de carisma, né, de Histórico que ela o deixou, histórico né? que ela tem, o legado que ela deixou, que muitos aspectos são incontestáveis, né? Não é uma questão de opinião. Os avanços obtidos pela cidade de Santos durante a gestão de Thelma de Souza são incontestáveis, né? Na área de saúde mental, de saúde, né? Vários outros aspectos. Então, eu acho que a Thelma de Souza ela tem uma capacidade, um potencial de voto muito grande, mas a grande dificuldade dela é a rejeição que o eleitor santista faz ao Partido dos Trabalhadores. Concordo. E a candidaturas de Concordo. esquerda. Concordo. Então, a de Souza é um quadro histórico do PT e é uma liderança de esquerda, né? Sim. Então, essa é a grande dificuldade. Então, ainda assim, ela tem esse nicho dela próprio e, nesse aspecto, eu avalio que ela tira mais votos de Rogério Santos e outras candidaturas mais alinhadas à esquerda do que, por exemplo, uma eventual candidatura da Rosana Vale, que é uma deputada claramente identificada com os ideais do bolsonarismo, com esses ideais de extrema-direita, né? Eu atribuo a Rosana Vale, ela não é uma candidatura conservadora, ela é uma candidatura de extrema-direita. Você tira essa conclusão a partir dos discursos, das postagens que ela faz nas redes sociais e também das votações dela no Congresso Nacional. E essa proximidade muito íntima de Jair Bolsonaro, dos seus filhos, da ex-primeira-dama, né? E dos ideais do bolsonarismo de modo geral, né? Então, ao mesmo tempo de que ela tem um potencial, né, de votos significativo desse eleitor mais identificado com o radicalismo de extrema-direita, por outro lado também ela tem um limitador, é um teto, né? Sim. Que tem um limite isso daí, né? Você sabe muito bem de que o eleitor santista, uma parcela significativa, é formada por um eleitor conservador, mas não é um eleitor de extrema-direita, não é um eleitor radical, não é um eleitor intolerante, né? E assim por diante, né? Então, acho que essa é a grande dificuldade de Rosana Vale, ela convencer a maior parte do eleitor santista que ela não é uma pessoa de extrema-direita, que vai ser um desafio muito grande para ela. Sim, sem dúvida, colocou bem. E só para a gente caminhar para o final do programa aqui, em relação ao deputado Alberto Mourão. Ele esteve conosco ano passado aqui, não falou abertamente sobre isso, mas eu percebi no ex-prefeito de Praia Grande, que teve 5 mandatos, uma certa insatisfação, o fato de... vamos pontuar, né? Alô, mandar um abraço para o Denilson na Praia Grande, o Carlos Eduardo lá na Mirim, um abraço também para o Raimundão, alô Raimundo Rosa, está em Praia Grande também. Raimundico, grande Rosinha. Figura, grande figura. Grande. Né? Figura simpática. Grande fotógrafo. Virou empresário, né? Largou de Ah, jornalismo, virou empresário. Lá está com uma, eu não sei o nome agora, senão eu falaria. Ele montou uma loja, pegou uma loja de material de construção, empreendedor ele agora, o Raimundo. Grande profissional, competente, né? Olho nos cliques das suas fotografias, né? Raimundo Rosa, grande figura, grande carinho, né? Grande por ele, amigo. trabalhamos juntos aí, uma época no Grupo Tribuna, então um abraço para ele. Mas percebia, viu, o Marco, uma certa satisfação, o deputado dizendo, olha, a gente não tendo a caneta na mão, tem desejo, tem vontade, não consegue, ele até citou que ele pediu para o ministro da Educação uma universidade federal aqui para a Baixada, lá em Praia Grande, que serviria a toda a região, e ele falou, olha, você não é tratado com o devido respeito deveria. Então, esse anúncio, até o André Orsini esteve conosco confirmando mesmo isso, né? Me parece também fica selada a participação do Mourão definitivamente no Congresso. Acho que se ele se propor em outra candidatura, acho que não vai ter mais respaldo, e não é a primeira vez, né, que o Alberto Mourão prefere o governo municipal. Como é que é a tua visão em relação a isso? Eu acho que a dificuldade que o Alberto Mourão tem no Congresso Nacional é a dificuldade que outros 500 parlamentares também têm de ter um protagonismo, né? E o Alberto Mourão,
goste ou não dele, a gente tem que reconhecer que ele fez gestões de muito sucesso. Sem dúvida. Ele é o líder de um projeto político em Praia Grande de sucesso. Sim. Isso é incontestável. Praia Grande era antes dele assumir a prefeitura, e é uma cidade completamente diferente, evoluiu muito, né? Não só durante a gestão dele, mas também durante os gestores que ele apoiou, que ele foi fundamental para a eleição, né? Ricardo Yamauchi, Roberto Francisco, Isso. E agora a Raquel Kine. Então, eu imagino que, pessoalmente, o Roberto Mourão, ele realmente fica frustrado, né? Uma frustração autêntica de não poder contribuir mais com o país, né? Porque o Mourão é uma liderança que tem boas ideias, tem bons projetos, e ele não consegue ver esses projetos andarem no Congresso Nacional, né? E não consegue ter mais essa visibilidade, né? E quando eu digo visibilidade, não é uma visibilidade por vaidade. Sim. Né? A gente sabe muito bem que político por essência, é uma pessoa vaidosa, mas ainda assim a gente percebe que em Roberto Mourão uma sincera vontade de fazer as coisas evoluírem, as cidades se desenvolverem, o país evoluir de um modo geral, né? E ele não consegue, apesar de todos os esforços que ele tem empreendido, ele não consegue esse destaque no Congresso Nacional, né? Então, resta a ele buscar dar continuidade a esse projeto político em Praia Grande, né? E vamos ver se essa intenção se confirma. Eu acho que a tendência é essa mesmo, dele voltar e disputar a eleição em Praia Grande. E também outra dúvida teria com relação aos adversários, né? Será que Danilo Morgado ele terá, do ponto de vista legal, capacidade de entrar na disputa, né? Essa é uma outra questão, né? Que é a Justiça Eleitoral que vai decidir. Hoje, né? Hoje isso, né? Mas há juristas que defendam que quando chegar em outubro ele vai ter os direitos políticos dele para disputar a eleição garantidos. Garantidos. Olha, às 9h51, a gente vai encerrar o programa passando algumas informações. Probabilidade de chuva da Baixada Santista é de 70%, agora ainda pela manhã, à tarde também maior e à noite também. Então tem a possibilidade de chuvas, que é importante também, né? Uma notícia que nos deixa preocupado e triste. Domingo passado tivemos o passamento, a morte, né, melhor dizendo, do empresário Abílio Diniz, da rede de varejo, atacarejo, marcou o nome, né? Brigão, mas extremamente inteligente. Mas uma notícia que surgiu aí na sexta-feira, a notícia do setor do atacarejo, que deu uma sacudida, né? O prejuízo do grupo Carrefour, grupo francês Carrefour, de mais de 562 milhões de reais no Brasil, e ele anunciou o fechamento de 123 lojas. O Carrefour vai fechar, entenda, 16 hipermercados Carrefour e lojas com as bandeiras Todo Dia, Nacional e Bom Preço, que ele havia adquirido também, né? O prejuízo líquido de 565 milhões sofrido fez uma reflexão em mudanças na diretoria do Grupo Carrefour. Em contrapartida, o grupo francês planeja avanços em redes como Atacadão e Sam's Club. Algumas estão sendo fechadas, podem voltar com as bandeiras Atacadão e Sam's Club. Na Baixada Santista temos 3 lojas, 2 em Santos e 1 em São Vicente. Segundo informações da alta cúpula da rede Carrefour, essas 3 lojas não estão no mapa de fechamento, porém, estão sim no mapa do seguinte: tiveram uma performance ruim em 2023, dando prejuízo, e podem ser alvo de uma reflexão futura de fechamento ou de mudança de bandeira, deixando de ativar aí a bandeira Carrefour, passando para uma outra, né? Então, acendeu a luz aí, literalmente, desse setor. Uma outra, viu, Virgínia? A gente que tem aqui ao lado do estacionamento todo dia de patinetes, aqueles patinetes azuis, né? Olha a informação aqui. Empresa de patinetes Flion, aquela que era roxinha com amarelinho, né? Está encerrando atividades em Santos. Após 3 anos, o seu proprietário aponta irregularidades no serviço e ele também diz que a competição é desleal. Portanto, está deixando a cidade de Santos até por falta de uma legislação mais específica. Aqueles azulzinhos tomaram conta da cidade e viraram um pandemônio. Vira e mexe, a CT faz uma caça a eles todos, né? Hoje, para quem quiser participar, teremos na Associação Comercial de Santos, na 15 de novembro, 137, uma discussão importante, Marco. Contrato, né? Discutir o novo contrato da Sabesp.
Ixi, esse é um tema aí que vai dar muito pano para manga. Vai, fala Porque- sobre privatização. Porque quem privatiza é o governo do Estado, mas quem faz os contratos com a Sabesp são os municípios. Exato. Então, essa é uma grande questão aí. Eu acho que o governo do Estado ele tem que ser mais claro no modelo de privatização da Sabesp para permitir que os municípios tomem a decisão de fazer o contrato ou não com a Sabesp. E para fechar efetivamente, para dizer bom dia para você, Marco, falamos bastante do governo Tarcísio de Freitas. Eu conversei com dois oficiais aí, um nativo, outro não. Tentei o terceiro, que seria o coronel Marcelo Pradão, foi possível, não conseguiu contato, mas dois que eu conversei dizem que não foi uma boa atitude, houve um certo radicalismo. Segundo esses profissionais da segurança pública, a troca de coronéis promovida pelo governador Tarcísio de Freitas junto com a secretaria, o secretário Guilherme Derrite, abre uma grave e previsível crise na segurança de todo o Estado, porque a tradição hierárquica é uma das colunas de sustentação da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ela sofreu um abalo gigantesco por especialistas. Isso pode custar o cargo em breve aí do próprio secretário de Segurança e as estratégias não foram respeitadas. Então, como é que você viu essa troca de uma maneira até consideravelmente grande? Eu acho que eu até cheguei a comentar em outra participação minha aqui no programa, Eduardo, essa situação inusitada em que um tenente comanda coronéis. Né? Então, Exato. Isso daí cria Você está citando Guilherme Derrite, secretário. Isso, o secretário, um coronel de 20, 30 anos de carreira, bater continência para um subalterno, criou um certo estranhamento dentro da corporação. E essa situação, esse estranhamento se potencializou com essa nova, vamos dizer assim, entre aspas, política de segurança pública do Guilherme Derrite, que de política de segurança pública não tem absolutamente nada. Tem mais contornos de vingança do que qualquer outra coisa. Eu concordo. E um dado concreto disso daí é que a maior parte dos comandantes não concordavam com essa linha seguida da truculência defendida pelo Guilherme Derrite. Tanto é que essa substituição ela acontece para colocar nesses postos de comando pessoas mais alinhadas a esse pensamento mais truculento da política da botina na porta do barraco do que da questão da polícia investigativa, da inteligência, da polícia comunitária, que como defendem vários oficiais da polícia militar. Então, essa troca basicamente é isso daí, mas não resolve o problema do ponto de vista do Guilherme Derrite. Ele ainda assim continua sendo contestado. O diálogo com a Polícia Civil, que desde o começo do governo também não era muito simpático, ele acaba se potencializando porque os investimentos necessários para a Polícia Civil ainda não vieram da maneira como os profissionais da Polícia Civil desejam, né? Delegados, escrivãos, investigadores, peritos, com relação não só à questão salarial, mas também com a própria estrutura de trabalho, né? Porque a gente sabe muito bem que tem muitas delegacias, o policial ele precisa levar o próprio papel para poder imprimir as coisas, né? Trabalha com o próprio computador e assim por diante. Então, a situação do Guilherme Derrite é situação de banho-maria, né? Situação de observação. Ali vamos ver o que o governador Tarcísio decide nos próximos meses. E para piorar a situação do governador não, do secretário de Segurança, tivemos algo absurdo aqui no litoral, onde uma funcionária dentro de uma delegacia do Guarujá foi estuprada. Está sendo afastada para recuperação pessoal, física e mental, mas isso caiu muito mal, porque há uma corrente dentro da Polícia Civil, e a Polícia Civil está sendo deixada em segundo plano pelo atual secretário, pelo governo. Ele tem um olhar muito para a Polícia Militar, deveria ter para as duas, são duas corporações importantíssimas, né? E isso começa a criar um campo, né? um campo minado por secretário,
E quem está embarcando nessa é o governador. O governador precisa ficar esperto porque ele é a autoridade maior do Estado. O governador é o grande mediador dessa situação toda, Exato. né? Ele é o grande comandante, ele é o comandante do comandante da secretaria. Então, Sim. ele precisa ter sabedoria para mediar esse conflito, sim, e trocar peças se for conveniente, se for necessário. Exato. Marcos, diga. Eu posso fazer uma pequena reflexão, assim, Deve. é um convite, é uma reflexão Pode fazer. com relação a essa polêmica aí, iniciada com uma resposta do presidente Lula na Etiópia sobre a tragédia que acontece na Palestina, na faixa de Gaza em Sim. especial, né? Bom, primeiro de tudo, eu acho que o presidente Lula errou ao fazer comparação com o genocídio Exato. sofrido pelos judeus durante a Segunda Guerra Mundial, comandado por Hitler, né? Eu acho que é extremamente perigoso e incabível você comparar tragédias. Concordo. Como se você tivesse um ranking de tragédias. Essa tragédia Exato. aqui é maior que a minha tragédia, né? Exato. Do ponto de vista do povo que sofreu, da família que sofreu, né? Isso aí é completamente irrelevante. Você vai fazer um ranking de tragédias. Ele errou, por exemplo, esqueceu de outros genocídios que aconteceram no passado recente na história da humanidade. Eu vou citar dois aqui, por exemplo, né? O genocídio em Ruanda, que nada menos que 800 mil pessoas foram assassinadas, executadas em 3 meses. Nossa. 800 mil pessoas, vou repetir, São muitas 800 mil pessoas em 90 dias. Exato. Foi um genocídio, uma tragédia completa. Foi, sim, uma tentativa de exterminar uma etnia Exato. em Ruanda, né? Exato. E outro genocídio que aconteceu foi o genocídio armênio, no começo do século XX, né? Mais precisamente entre 1915 e 1923, na Armênia, que foram 1.500.000 pessoas assassinadas, executadas. Também foi um genocídio, né? Sim, sim. E o que acontece na Palestina, na faixa de Gaza, a gente pode sim configurar como um genocídio, né? Embora muitas pessoas aí Que queiram não cabia essa comparação. Né, politizar a questão, né? Se você parar para analisar do ponto de vista objetivo, o que o governo de extrema-direita de Israel, não é o povo de judeu de Israel, é o comandante, é o primeiro-ministro de Israel, comanda um governo intolerante. Ele assassina mulheres, crianças e idosos a pretexto de matar terroristas do Hamas. Ele bombardeia escolas e hospitais, ele corta o fornecimento de água, ele barra o envio de alimentos, ele inviabiliza o acesso de pessoas. Sim. Né? Então, se isso não for um genocídio, o que é um genocídio, então? Né? Então, acho que o grande mérito da fala do presidente Lula é chamar a atenção para o problema e colocar realmente foco no que interessa, a necessidade de se acabar com não digo que é um conflito, né? A essa violência que acontece, essa tragédia que acontece na Palestina, o mais rápido possível, né? Importante essa abordagem. Inclusive, o presidente sofreu muitas críticas e ele teve alguns interlocutores e algumas pessoas próximas, inclusive diplomatas, dizendo: agora não é hora de recuar, para que ele não recuasse, não voltasse atrás, não pedisse desculpas. Falou. Então, essa é uma posição, Marco, que muitos defenderam, né, diplomatas, que ele não voltasse atrás, mantivesse a opinião. Eu acho que as pessoas têm que ficar muito alertas para evitar o oportunismo dos políticos de Israel. Porque o Benjamin Netanyahu, ele está numa situação delicadíssima em Israel, e é sempre assim, um político, quando ele está com problema, ele inventa uma guerra, né? Foi assim nos Estados Unidos, é assim Vladimir Putin na Rússia, o Maduro aqui tentou criar uma guerra aqui com a Guiana, e assim por diante, né? Então ele busca tirar o foco quando a situação interna dele é muito ruim. E Netanyahu, ele tem graves acusações contra ele de corrupção, né? E ele buscou, com esse conflito aí, jogar uma cortina de fumaça para que o povo de Israel discuta os verdadeiros problemas deles. Ele agrada o pessoal de extrema-direita lá,
o pessoal ligado ao sionismo, que defende sim que os palestinos eles têm que ser exterminados, têm que ser retirados daquela terra, porque eles acreditam que os judeus são os povos ungidos por Deus, né? É um pensamento extremamente intolerante. Então, é fundamental que as pessoas percebam essa jogada, é uma jogada política realmente de Netanyahu, né? E muita gente acaba aqui embarcando nessa conversa fiada por desinformação e alguns por pura má-fé mesmo, Eduardo. É isso mesmo. 2 destaques finais do programa de hoje. O Marco vai comentar qual será o próximo episódio aí do Marco Zero e novidades. Olha a informação, o ministro Fernando Haddad está com Covid. Haddad vai presidir as reuniões do G20 de forma virtual. O caso aí de Covid do ministro vem se somando a um surto que chegou a Brasília e vários moradores de Brasília estão com Covid. E para alguns ministros do STF agora pela manhã em Brasília, o ato do ex-presidente Jair Bolsonaro foi um grito de desespero por temer sua prisão. Dá para concordar aí com com essa afirmação final aí dos ministros do STF? Eu acho que, intimamente, eu acho que o Bolsonaro já precificou que a condenação e consequente prisão dele vai acontecer. Então, o que ele está tentando é mobilizar a sua massa que o apoia para tentar reduzir os danos disso daí, Eduardo. É bem por aí. Marco, o Marco Zero, o Marco Zero, qual o próximo? Eu vou convidar quem nos acompanha aqui a conferir um vídeo que eu postei no sábado para marcar os 40 anos da tragédia de Vila Socó. É um incêndio acontecido em 1984, um caso de extrema negligência da Petrobras na ocasião, e que nada menos que 700 mil litros de gasolina vazaram no mangue e aconteceu que a favela da Vila Socó, uma favela com mais de 1.200... não é isso? Hoje Vila São José, na época Vila Socó, isso, que Socó era um pássaro da região ali. De vidas. Não tinha nada menos que 1.200 barracos que pegaram fogo. E oficialmente se contabilizaram 95 mortos, mas depois de várias investigações, se chegou à conclusão que o número de vítimas fatais superou a casa dos 500. Mais de 500 pessoas morreram. Pessoas que literalmente viraram fumaça, Eduardo. Então, o vídeo do Marco Zero resgata essa história e a importância da gente fazer fiscalizações e medidas preventivas para evitar que outras tragédias como essa aconteçam. Exatamente. E chama atenção. Toda vez que temos incêndio na região, tivemos na semana passada daqueles galpões utilizados pela Receita Federal, veja que nós precisamos do bombeiro de Santos, de São Vicente e Cubatão. Precisamos sempre mensurar a responsabilidade, né? E tem um projeto futuro que vai sair nas mãos, né? Nas mãos do Marcos Santana, jornalista, falar um pouquinho sobre um dos maiores jornais da região, que foi o Cidade de Santos, né, Marco? Sim, é um projeto, outro projeto que eu estou conduzindo é a elaboração de um livro para resgatar a história do jornal Cidade de Santos. Olha que bacana. É um jornal que circulou na década de 60, década de 80, deveria aqui voltar. Em Santos, né? Que marcou a época, reuniu profissionais altamente qualificados, né? Que muitos consideram, que eu estou colhendo o depoimento desse pessoal, muitos consideram que foi uma grande escola de jornalismo, né? E num momento importante da história de Santos, que no momento em que Santos enfrentava, assim como outras cidades, mas Santos, em modo especial, enfrentava um momento de exceção da ditadura militar, e Santos não tinha autonomia política. É isso aí. Santos não elegia o seu prefeito. E o Cidade de Santos foi muito combativo, defendia o retorno da autonomia, e era um fiscalizador do poder, né? Então, não só do poder público, mas também do poder os famosos prefeitos biônicos, né? Exatamente, né? E o Jornal Cidade de Santos, ele fazia era um jornal muito combativo, muito investigativo, né? Sim. E ele representava uma parcela significativa da população. Então, o objetivo desse projeto... Marco detém a marca, os direitos, os royalties do Jornal Cidade de Santos? Então, era uma empresa do Grupo Folha da Manhã, né? Que é o Grupo Folha de São Folha Paulo. de São Paulo. Né? Então, inclusive, até a própria criação do jornal, né? O motivo dele ter sido criado, ainda assim é uma situação controversa, né? Que existem muitas histórias, né? E até eu acho que talvez a gente nunca vai saber exatamente a absoluta verdade, né? Porque os protagonistas já faleceram, né? Que é o Carlos Caldeira e o Otávio Frias de Oliveira, que eram os sócios na ocasião do jornal Cidade de Santos, né?
Alguns dizem que o Carlos Caldeira criou o jornal porque ele tinha uma pretensão política e achava que um jornal, um veículo de comunicação, ia ser muito importante. Outros dizem que o Otávio Frias quis presentear o sócio e amigo fazendo um jornal na cidade de origem dele, né? Exato. Então, são várias histórias aí, são várias histórias muito pitorescas, muito interessantes, que vai dar um material muito rico. Não tenha dúvida. Eu não sei se ambos mensuravam o tamanho que seria a história do Jornal Cidade de Santos, o tamanho da responsabilidade, o tamanho da importância e, com todo respeito, né, ao próprio Jornal A Tribuna, o Grupo A Tribuna, um grande grupo de comunicação da nossa região, pude trabalhar lá por 12 anos, mas, com certeza, toda a disputa, toda a rivalidade Sim, e toda a concorrência estimula, né, Omar? A concorrência estimula. Inclusive, vários profissionais do Jornal A Tribuna dão esse testemunho, né, de que o Cidade de Santos estimulava o próprio profissional não só da Tribuna, Sim. porque também tínhamos aqui os correspondentes dos grandes jornais. Sim. Naquela época era o Jornal do Brasil, Folha, Estadão, o Globo. O Globo tinha correspondente aqui na região, né? Então estimulava essa saudável concorrência entre os jornalistas. O próprio Jornal Tribuna tinha sucursais em todas as cidades da Baixada Santista que entoavam o que é o trabalho do jornalismo. Marco, obrigado por esta aula, sempre comentários precisos conosco aqui pela Rádio Star News, diariamente necessário aí, ó, e faz parte do seu dia. O Marco Santana, jornalista, que também, além de estar conosco aqui, gentilmente conosco, nos ajudando a construir o programa, tem o projeto dele, o Marco Zero, vem com esse projeto maravilhoso para falar do Jornal Cidade de Santos, mas também está todos os dias, né? O nosso amigo lá, Edgar Buturão, trazendo informações, comentários e Programa Ponto de Vista na Santa Cecília TV, de segunda a sexta, da 1h30 às 12h30, e reapresentação meia-noite e meia. Convide o Buturão para vir junto. Exatamente. Para que a gente faça um ponto a ponto especial. E também disponível no YouTube. Olha aí. Ponto de Vista, ponto Santos. Ponto de Vista... Ponto Santos. Ponto Santos. Então, e o Marco Zero é Marco Zero Jornalismo no YouTube. Marco Zero... Marco Zero Jornalismo. Isso. Você vai achar facilmente. Olha aí, é imperdível, sempre importante também. Marco, ótima semana, saúde e sucesso sempre. Eu que agradeço e acompanho aqui o Ponto a Ponto aqui. É sempre um prazer e um privilégio participar aqui, Eduardo. Amanhã teremos a mesa cheia, né, Virgínia? Amanhã serão 3 convidados, é isso? Vamos falar muito sobre a Baixada Santista, vamos falar sobre negócio, vamos falar sobre o futuro da Baixada Santista e com você participando também. Lembre-se, hein? Se inscreva no canal Ponto a Ponto, dê o seu like, seu joinha, nos ajude a construir um canal cada vez mais forte. Também baixe o aplicativo da Rádio Star News, 24 horas no ar para você, trazendo música e muita informação. São mais de 24 blocos com informação sobre vários temas da Baixada, do Brasil e do mundo. Virgínia, vamos embora? Vamos embora. Até amanhã e continue conosco aqui, ó. A gente sai do ar com tchau, tchau. Mas a Rádio no ar com muita música e informação para você. Tchau. Tchau. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas. A Engelai